Ei, você está buscando investimento? E se eu quiser investir em você? Você sabe qual que é o seu valuation? Sabe qual é a taxa de retorno que eu posso esperar? Sabe em quanto tempo que meu dinheiro volta? Você sabe me apresentar a sua empresa em 3 minutos e me mostrar como que você vai dominar esse mercado que você está falando? Se você não tem todas essas respostas na ponta da língua agora, eu vou te falar que vai ser muito difícil você captar dinheiro, principalmente se for no Brasil. Se você está captando nos Estados Unidos, talvez você não tenha que ter todas essas respostas na ponta da língua de primeira, mas ia ser bom, não machuca ninguém. Eu não sei dizer quantas startups que tinham grandes ideias com times ótimos que por falta de gestão financeira, falta de gestão de caixa, elas não sobreviveram. Se você é founder, você sabe que a verdade nua e crua não é que a sua startup está morrendo porque não achou Product Market Fit ou qualquer uma desses termos bonitos ali, porque ainda não achou um modelo extremamente escalável, com uma unit economic saudável. Cara, basicamente você não está sabendo gerenciar o seu runway. Você não sabe, com o dinheiro que você tem, você não está conseguindo garantir que você vai conseguir chegar num break-even, que é quando você começa a ganhar mais dinheiro do que você gasta, você não está conseguindo gerenciar o seu runway para você break-even ou para você conseguir fazer uma próxima rodada, chegar em algum milestone para poder chegar numa próxima rodada e levantar mais dinheiro e aumentar o seu runway de novo. A gestão do seu caixa é a coisa mais importante quando você é founder. Você tem 12 meses para gastar 100 mil por mês, você tem 1 milhão e 200, você tem 1 milhão e 200, ou seja, você tem 12 meses para break-even ou para fazer outra rodada de investimento. E eu já te digo que nesse cenário que a gente está hoje, que já está muito melhor do que era 2024, 2023, mas o cenário ainda não está tão propício para você falar que está sempre vivendo de rodada, essas ideias de viver de cash burn, fazer IPO tendo prejuízo, essa tese Uber. Cara, não é mais assim que funciona, pelo menos em 2025 que eu estou gravando esse vídeo agora. Então, foca em gerenciar o seu runway, o período que você tem de dinheiro, do dinheiro que você captou ou que você botou do seu bolso, quanto que você tem de tempo. Você tem 12 meses. E o tempo você vai calcular quanto que eu gasto por mês. Eu gasto por mês 100 mil. 100 mil eu tenho 1.200 no caixa, ou seja, eu tenho 12 meses de runway, ok? Então vocês precisam saber gerenciar o runway de vocês. Por isso no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como e por que vocês conseguem captar investimentos para a startup de vocês. E como sempre nessa playlist do como e por que, eu preparei um documento aqui complementar para vocês poderem acompanhar durante o vídeo, porque é um conteúdo mais denso, então é legal vocês terem um documento para acompanhar, que também, como sempre, eu deixei aqui na descrição. Vocês podem baixar esse documento e guardar aí para vocês consultarem depois. Beleza? Então, bora pro conteúdo. Como e por que captar investimentos para sua startup? Primeiro de tudo, você não precisa captar investimento para sua startup. Você pode bootstrapar ela. Você pode fazer o bootstrap da sua startup, que basicamente é você botar dinheiro do seu bolso, vocês e os founders, trabalhando na empresa para ela virar uma empresa lucrativa antes de acabar esse dinheiro. Então vocês colocam o capital social, vocês colocaram esse primeiro investment da empresa, né? Esse primeiro investimento que vocês fizeram. Esse investimento vai te gerar um runway. Lembra dessa palavra, runway, tá? E isso daí, imagina, no caso do My12, eu bootstrapei o My12 no começo, primeiro 2023 inteiro, que foi quando a gente começou a trabalhar no My12, foi tudo do meu bolso, eu botei 200 mil reais de capital social e a gente gastou esses 200 mil em um ano com a empresa criando todo o produto e toda a empresa e tudo mais. Então, até a gente fazer a primeira rodada de investimento, que foi em abril do ano passado, a gente rodou todo esse período só com o meu investimento, os 200 pau que eu botei do meu bolso. Você não precisa captar investimento, mas você pode captar investimento. E por que captar investimento se você não tem, né, ou se você não tem um valor para conseguir bootstrapar a sua empresa do começo, né? Não tem como você ter pelo menos uns 3, 4 meses para você validar o seu MVP, você não tem dinheiro para esses 3, 4 meses, você vai precisar captar dinheiro de alguma maneira, né? Ou você vai pegar um empréstimo, mas você pode usar o dinheiro próprio, seu dinheiro, que daí você vai estar fazendo bootstrap. Por que vale a pena você captar investimento? Primeiro, crescimento mais acelerado. Então, você vai crescer mais rápido, você vai ter ciclos de aprendizado mais rápidos. O que é isso? Learning cycles, interrate cycles, você vai achar essa palavra também. O que é isso? São ciclos de interação. Uma startup nada mais é do que uma empresa que está buscando, está numa fase de buscar por um modelo
de negócios escalável e replicável. Se você buscar o que é uma startup, por exemplo, no Google, ele vai falar exatamente o quê? Que isso daqui é do Startup Enxuta, tá? Startup é o nome dado a uma empresa que está no início do seu desenvolvimento e com um modelo de negócios inovador e escalável. O termo vem do inglês e significa começar algo novo. Uma startup é um grupo de pessoas que trabalham em condições de incerteza, buscando um modelo de negócios replicável e escalável. Basicamente, é um período que você está buscando aquele modelo de negócios replicável, escalável, com condições de incerteza. Você precisa ter recursos para testar, para experimentar várias coisas, para ter vários learning cycles, vários iterate cycles com os seus usuários. Iterate é de interação. Então, quantos ciclos de interação com os seus potenciais clientes, quantos ciclos você consegue ter por semana? Vou ter um ciclo de aprendizado por semana, porque eu vou fazer uma nova feature, eu vou testar essa nova feature, essa nova funcionalidade com o público, vou aprender e vou melhorar. Então eu vou ter 2 deploys por semana, um no começo da semana, né, a primeira versão, e vou ter uma segunda versão no final da semana. Eu vou ter um ciclo de aprendizado por semana. E eu consigo, dentro do meu runway, eu consigo ter aqui 52 semanas. Eu vou ter um ano. Eu vou conseguir encontrar, de fato, a brecha certa para crescer. Eu vou encontrar o hack que vai fazer com que eu consiga botar o meu produto na mão dos meus potenciais clientes pelo preço certo, no canal certo, pagando o mínimo possível pela atenção dele, para o máximo de retorno que ele vai me trazer, que é o CAC e o LTV. Eu vou falar mais sobre métricas em outros vídeos, mas basicamente você vai estar captando dinheiro para você poder crescer rápido, encontrar esse modelo o mais rápido possível, esse modelo replicável e escalável. Você vai poder ter ações de marketing. Se você não tem nenhum dinheiro, como que você vai pagar o seu custo por aquisição de cliente? Você ainda não tem nenhum real, então você não consegue testar canais que você vai gastar dinheiro. Por exemplo, vou precisar contratar um editor de vídeo, é dinheiro. Vou precisar comprar ads, é dinheiro, que eu não indico no começo, não compre ads no começo. Mas ou vou precisar ir no evento, vou precisar fazer uma viagem, vou precisar, anunciar no jornal, sei lá. Se você não tiver qualquer tipo de investimento inicial ali, um capital social ou um dinheiro de investidor, você não vai conseguir testar canais, você não vai conseguir crescer rápido, você não vai conseguir achar qual é o canal de marketing que você consegue trazer mais resultado pelo menor custo por cada um dos seus clientes. Qual canal de marketing que você consegue trazer mais LTV, mais receita pelo dinheiro que você paga para cada cliente que vem, então pelo CAC que você tem. E quais são as etapas de fundraising? As etapas são pré-seed, seed, série A, série B, C, D, E, F, G, H, eu acho que o Nubank foi até a série J, se eu não me engano. E depois disso você tem o IPO ou o Exit, que é quando o IPO é quando você abre as suas ações na bolsa. Então você abre as suas ações para o público comprar, para todo mundo poder comprar. Por exemplo, no Brasil é a B3, nos Estados Unidos ali em Nova York é a Nasdaq. Você abre as suas ações na bolsa. Você também pode fazer uma outra forma também em cripto, é o ICO, né? Eu agora que estou aqui em Próspera, no meio de Honduras, na aceleração de Infinita, que é uma startup city que roda só em cripto, eles falam muito sobre ICOs, que é um IPO em criptomoeda. Então, essas são as etapas que você tem quando o IPO você estaria, né, abrindo para o público inteiro, o Exit você estaria vendendo a empresa ou num M&A, Merger and Acquisition, num M&A, que é uma fusão ou aquisição da empresa, e basicamente você tem tamanhos de cheque e valuations diferentes em cada uma dessas fases, e também de acordo com a categoria. Se é uma fintech, normalmente valuation é um pouco maior do que, por exemplo, uma edtech, que é uma empresa de marketing para anúncio, uma martech, por exemplo. Então, fintech às vezes é um valuation maior. Empresas que estão trabalhando com AI hoje estão com valuations muito altos. E quanto que você levanta em cada rodada? Lembra que isso muda muito, todo ano muda esses números, e no Brasil e nos Estados Unidos é completamente diferente quantos americanos botam e quanto que os brasileiros botam, tá? Então, num pré-seed ali, a gente está falando geral entre 100 e 1 milhão de dólares. Isso, 100 mil dólares são uns 500 mil reais, 1 milhão de dólares ali daria uns 5 milhões de reais. Para um seed, já está falando aí de 1 milhão de dólares, aí até uns 5 milhões de dólares também.
o seed que eu fiz com a minha última empresa antes do My12 foi um seed de 20 milhões com o SoftBank. E o My12 está no pré-seed, o My12 já captou 2 milhões no pré-seed e ainda captando mais 2 milhões, vai captar 4 milhões de reais, que está bem no range aí, quase no finzinho do range do pré-seed aqui que eu mostrei. Além disso, Série A é entre mais ou menos 5 e 20 milhões de dólares e Série B para frente a gente está falando de mais de 20 milhões, 30, 40, 50, 100 milhões de dólares. E acho que o Nubank captou 150, 160 milhões de dólares, isso acho que foi na série G, posso estar enganado, mas existem quantas letrinhas do alfabeto foram necessárias antes de você fazer o seu IPO. Você pode continuar uma empresa privada, por exemplo, a Stripe e outras empresas, ainda são, a OpenAI, são empresas que são privadas até hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo. A coisa mais importante desse vídeo, se você não quiser lembrar de mais nada, é só lembrar disso agora, essa é o mais importante de todos. Então toma cuidado demais com o tipo de contrato que você vai fazer para captar esse dinheiro, porque um pode ser a salvação e o outro pode ser um pesadelo absurdo, tá bom? Então qual que é a diferença do SAFE para o Convertible Notes? O SAFE é um Simple Agreement for Future Equity. Você está comprando um direito no futuro, você não está liquidando e entrando agora no cap table, tá? Então é um acordo pro futuro. É muito mais rápido, ele é simples, ele não tem juros, ele é baseado no valuation cap, que ainda é um valor futuro que a sua empresa vai valer, que ainda não é o seu valuation, quanto que a empresa é avaliada agora, que você não tem um valuation, você não sabe quanto que você vale mesmo, você tem um valuation cap, você tem uma promessa de quanto que você acredita que você vai valer se você bater essas metas nessa projeção de tempo. Então isso é o que você vai captar em cima do valuation cap num primeiro momento, quando você está falando do SAFE. Você ainda não setou um valuation específico para a empresa. Isso daí é o melhor contrato para você levantar dinheiro, que é um contrato que foi criado pela Y Combinator, que é a maior incubadora de startup do mundo, que incubou Uber, Airbnb, Stripe, todas elas. Eles criaram para proteger o founder. Então o modelo foi criado por eles. Você pode até entrar no site da Y Combinator e baixar o modelo do SAFE, tá lá. E daí você baixa, só troca os dados da sua empresa e ele já vai funcionar. Você já consegue captar dinheiro no mesmo dia com ele. E é o modelo preferido para o Y Combinator, que está aqui embaixo, que basicamente eles que criaram, né? É o modelo preferido e eles que estão investindo. Então eles protegem o founder, mas também protegem o investidor que confia mesmo naquela empresa e acredita que a empresa vai crescer e ele vai ganhar junto com a empresa crescendo. Já o Convertible Notes, que no Brasil se fala muito sobre mútuo conversível, ele funciona como um empréstimo conversível por equity, ou até ele pode pedir o dinheiro de volta, ele pode pedir juros, ele pode transformar esse mútuo conversível como se fosse um venture debt, que é basicamente uma dívida que você capta com um fundo de VC, que você vai ter que devolver o dinheiro ou o equity. Então toma muito cuidado, porque imagina, agora uma conta rápida, imagina que você falou que a empresa vai estar valendo 5 milhões daqui a 2 anos, e daí você captou 500 mil reais. Só que daqui a 2 anos a empresa não está valendo 5 milhões, a empresa está valendo 1 milhão de reais. Então, os 500 mil que você pegou, que antes esses 500 mil era 10% da sua avaliação, agora esses 500 mil é 50% da sua avaliação, não é mais 10%, agora é 50%. Então toma muito cuidado, muito cuidado, porque senão você vai acabar perdendo as ações da sua empresa, você vai acabar perdendo o seu cap table, que cap table é o documento onde tem todos os acionistas, todos os stakeholders. Se ele não estiver saudável, se na série A ali de investimento, você e seu cofundador não tem no mínimo 50, 60% da empresa, você vai ter muitos problemas se seu objetivo é fazer mais rodadas ali, até chegar num IPO, você não vai ter quase nada de ação. Então, toma muito cuidado com o seu cap table desde o primeiro dia que você abrir a sua startup, tá bom? Hoje, para você ter noção, o My12, eu e meu cofundador, a gente está no pré-seed, mas mesmo depois desse pré-seed, a gente ainda tem mais de 85% da empresa, isso que eu ainda tenho advisor pra caramba, eu tenho C-levels na empresa, todo mundo depois de gerente ganha stock option na empresa, todo mundo com contrato de vesting. Se você não sabe o que é contrato de vesting, vai no último vídeo que eu expliquei exatamente o que é o contrato de vesting no detalhe. Para você calcular esse seu valuation cap, eu vou fazer depois um vídeo só falando sobre valuation e formas de fazer valuation. Vou falar primeiro do Brasil e depois dos Estados Unidos. Brasil. No Brasil, normalmente é um múltiplo do seu ARR, da sua receita anual recorrente.
vai trabalhar em cima de um múltiplo que vai de 5 a 10, dependendo da sua categoria, se for AI, se for Health Tech, se for Martech, vai ser um múltiplo diferente. Também em relação aos founders, a negociação que você vai ter, mas basicamente você vai pegar a sua receita anual recorrente, que é R$1 milhão, você vai multiplicar ela por 10, por exemplo, e vai ser 10 milhões de reais que você vai ter de valuation cap. Então, se você vai captar, se você está precisando captar R$1 milhão para garantir um runway de 12 meses, ou um runway de 12 meses, você vai captar R$1 milhão, você vai diluir 10% da sua empresa. Então, essa é a forma simples ali do Brasil, baseada em receita, baseada num valuation da receita. Em relação aos Estados Unidos, quando você está falando de pre-seed, você está falando ainda de um safe, muitas vezes eles nem vão falar de valuation cap com você, depois, algumas vezes eles vão querer setar um valuation cap mínimo, mas eles estão mais interessados em saber, esses 500 mil, esses 1 milhão que você está captando, vão te levar até qual milestone, até qual fase da empresa você vai chegar e quanto que você vai estar valendo ali. Basicamente, eles estão investindo agora na empresa, estão te dando esse 1 milhão para garantir que você em 1 milhão vai ter 12 meses para chegar num break-even e faturar 100 mil por mês e faturar 2 milhões por mês. Onde você vai chegar com aquele valor? Esses 500 mil, e eu estou disposto a dar 10% da minha empresa, porque nas minhas projeções eu vejo que no Brasil eu não estou falando de projeção, eu estou falando de faturamento last 12 months. Como é que foi os seus últimos 12 meses? Eu não estou te falando de projeção next 12 months, tá? Brasil next 12 months, pelo tempo que eu pelo menos estou captando dinheiro, não existe. Ninguém fala de next 12 months, todo mundo só fala de last 12 months, né? Que são os últimos 12 meses e não quanto que você vai ter de ARR daqui a 12 meses. Já nos Estados Unidos, quando você nem tem nada, porque aqui no Brasil, você não vai captar, a princípio, só com um PPT, só com uma ideia. Já nos Estados Unidos, você consegue ter só com uma ideia, só com um primeiro MVP, sem tração de número, mas só de ter entregue o produto, você consegue captar nesses termos ali 500 mil, até $1 milhão ali, numa ideia, num momento de ideação ali no pré-seed. E daí você vai captar no next 12 months. O que você vai fazer? Você vai pegar e você vai falar que eu vou pegar 1 milhão, porque ou vou captar 500 mil, eu vou captar 500 mil porque eu consigo projetar que daqui a 12 meses, a minha receita anual recorrente, pegando o ARR também como index, a minha receita anual recorrente vai ser de 5 milhões de ARR. Então, eu fazendo um múltiplo de 5, por exemplo, eu vou estar valendo 25 milhões de dólares. Por isso, hoje eu estou captando, por exemplo, se fosse o caso, 2,5 milhões de dólares por 10% da minha empresa. Então, nos Estados Unidos, ainda é possível você captar com um valuation em cima de next 12 months, em cima do seu ARR daqui a 12 meses, não do ARR que nem no Brasil, de last 12 months, beleza? No Brasil, last 12 months, nos Estados Unidos, next 12 months, você consegue captar dessas duas maneiras. Algumas plataformas que te ajudam a fazer fundraising, a Carta, por exemplo, eu já falei aqui no canal sobre a Carta, eu faço todos os envios de safe pela Carta, todo o dinheiro que a gente captou no MyDose eu captei usando a carta.com, então eu mando todos os contratos, a gente assina, recebo o dinheiro, tudo bonitinho por lá. O AngelList também no Brasil tem a Exceed, e tem a Cria também, que você basicamente escreve seu projeto e é mais crowdfunding ali, e ele te conecta com investidores anjo que podem investir juntos na sua empresa. E tem a Gust também. A Gust é como se fosse uma plataforma que você põe todos os seus dados lá e eles te conectam com aceleradoras e tal. Então você pode utilizar essas três aí. Eu utilizo mais a Carta e eu tenho a Gust até o acesso, mas eu nunca uso. Os maiores erros que você tem que tomar cuidado para não cometer quando você está captando dinheiro. Primeiro erro, cash burn e runway. Quanto que você gasta por mês? Eu gasto 100 mil por mês, beleza. E eu vou captar em 2 milhões, beleza. 2 milhões vão me dar 20 meses. Se eu tô gastando 100 mil por mês e eu captei 2 milhões, eu vou ter 20 meses. Em 20 meses, eu consigo chegar nessa métrica, nesse objetivo que eu tenho que chegar. Se eu não conseguir, você precisa captar mais dinheiro ou você precisa mudar o seu plano. Então, até eu vou fazer um vídeo, até comenta aqui se você quer ver esse vídeo. O que eu faço em todas as minhas empresas, eu faço uma planilha chamada Todos os Caminhos Levam para Roma. Que eu preciso achar, por exemplo, eu preciso chegar em 1 milhão de receita anual recorrente em 12 meses, que é o runway que eu tenho. Quais são os caminhos que eu consigo fazer isso?
eu consigo aumentar a taxa de conversão por mês, mas diminuir o ticket médio, consigo aumentar o ticket médio, diminuir o volume, então eu consigo fazer isso e eu vou mostrar, vou fazer um vídeo mostrando isso para vocês no detalhe que eu acho que vocês vão gostar. Você tem que saber que Roma é um ponto X no mapa, mas se você vai chegar voando, você vai chegar andando, você vai chegar de bicicleta, você vai chegar nadando, não importa. Então, como que você vai chegar? Existem vários caminhos e você precisa testar rápido todos esses caminhos e você precisa ter runway suficiente para testar esses caminhos. Então, cash burn e runway. Equity, você precisa, como founder e os seus co-founders, precisam ter um equity substancial, porque vocês vão ficar tendo que trabalhar 14 horas, 15 horas por dia, todos os dias sem férias, durante uns 5 a 10 anos. Se vocês não tiverem um equity alto, vocês não vão estar motivados, vocês precisam ter um equity alto, não adianta pegar e captar dinheiro no começo da startup, falar, captei 2 milhões, beleza, 2 milhões você vai queimar esse dinheiro rápido e você ainda vai ficar ainda mais 10 anos trabalhando nessa empresa e você vai ter vendido, para pegar esses 2 milhões, você vai ter vendido 40% do business e você, agora vai ter nada da empresa, vai fazer um exit e não vai ganhar nada da empresa no exit. Até o Thales Gomes fala disso do exit dele, que ele vendeu, ele tinha 4% da empresa quando ele vendeu. Tudo bem que a empresa já era bilhões, mas ele saiu com 4% porque ele captou muito dinheiro e ele era novo, ele não sabia muito bem ainda essa parte. Então tem que tomar muito cuidado, porque senão você vai sair da empresa que te deu cabelo branco, te deixou gordo, cara, ferrou com as suas relações com sua família, amigo, e vai sair dela com um exit pequeno pra caramba. Isso não faz o menor sentido. E o terceiro e mais importante é o mecanismo que você vai pegar esse dinheiro, que é o contrato. Vai ser um SAFE ou vai ser um Convertible Note, vai ser um Venture Debt, vai ser o quê? Então toma muito cuidado como que você vai captar esse dinheiro. Eu indico, cara, SAFE até não dá mais. Vai no SAFE até chegar o momento de uma série A ali, que é muito conversível, que é priced round, não tem muito o que fazer. Vai no SAFE, porque senão depois você ainda está descobrindo, você não pode se comprometer com muita coisa ainda, você tem que estar mais livre para você poder ser criativo. E se tem uma coisa que mata a criatividade é você desesperado porque o dinheiro. Toma cuidado com o que você assina. Então, o checklist final para captação de investimento. Primeiro, você validou o seu produto, você bootstrapou ele no começo ali, fez o bootstrap com o seu dinheiro, testou, ou com Family and Friends, testou, você tem alguma coisa que tem willingness to pay, que as pessoas pagam o que você cobra, as pessoas usam, tem retenção, o cohort volta e compra aquele produto, e se você deixar de existir, os seus clientes vão ficar muito, muito decepcionados. Então você criou algo que é viável, legal, é viável. Além disso, qual que é o valuation? Qual que é o valuation cap? Como que você vai projetar esse dinheiro? Se você for tentar captar no Brasil, tenta vender alguma coisa já para mostrar, conseguir projetar em cima de alguma coisa real e palpável. Se você captar nos Estados Unidos, às vezes só com a projeção e tendo um produto e mostrando que você tem track record, você já consegue captar mostrando um pouco de tração de produto, não necessariamente de tração financeira. Então, Brasil, last 12 months, arruma dinheiro, sai vendendo, arruma uns meses de receita e depois você sai para captar. E nos Estados Unidos, você não precisa necessariamente, é bom, mas você não precisa necessariamente estar com receita já. Terceiro, qual é o modelo? SAFE ou Convertible Note? Sempre tenta ir pelo SAFE. Sempre vai pelo SAFE até série A pelo menos. Cap table. Seu cap table tem que estar saudável, gente. Então lembra, você vai ter que trabalhar pelo menos de 5 a 10 anos nessa empresa, muito. Então você e seu cofundador e seus C-levels, vocês têm que ter um cap table alto, tá? Então toma cuidado com o seu cap table e até fundos, eles nem investem se chegar numa série A, o CEO não tem um equity alto, muitas vezes eles pedem até para rever o cap table e aí é a hora da briga, aí que dá briga pra caramba. Então tenha conversas duras sobre cap table no começo da empresa e toma cuidado com o seu cap table em relação a ficar captando dinheiro por dinheiro, pega no banco. E use of proceeds, onde você vai botar esse dinheiro? Você vai captar esse 1 milhão para botar onde? Você vai gastar X em marketing, X em produto, X em legal, X não sei onde você vai gastar esse dinheiro e onde você vai chegar. Esse 1 milhão vai te levar até onde da montanha, onde dessa jornada esse dinheiro vai te levar e qual que é o plano quando você chegar ali. Então saiba de tudo isso, tá? Se você tiver qualquer dúvida sobre tudo que eu te passei aqui, é bastante conteúdo, você me pergunta aqui nos comentários. Eu só tô criando essa playlist para gerar valor aqui, eu sei o quanto que eu bato a cabeça até hoje para descobrir tudo isso que eu passei para vocês. Não sou o maior especialista do mundo em captação de investimento, mas já fiz rodadas de investimento, hoje tô no My12, já rodou o pré-seed, já fiz seed com outra empresa, já fiz outros pré-seeds.
participo ativamente desse mercado de startup, mesmo assim para mim ainda é confuso um monte de coisa, então espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender pelo menos tudo que eu sei sobre esse mercado de captação de investimento, que me permitiu captar pelo menos o que eu precisei captar para o My12 e estar captando e estar participando de uma aceleração. Hoje eu estou em Honduras, aqui em Próspera, numa aceleração da minha startup, onde eu ganhei um grant, estão me pagando para eu estar aqui, não paguei nada, estou ficando um mês aqui morando e, pô, isso tudo porque eu fiz um pitch, eu fui atrás de advisors, eu, me inscrevi nas acelerações, eu, meti a cara e tudo isso eu quis criar uma playlist que é o Como e Porquê, que o grande objetivo, o meu canal, é só para falar com um founder que quer empreender globalmente. Founder que está cansado só do Brasil, está cansado de pensar pequeno e que quer olhar para outros lugares. Founder que não tem medo de falar inglês, que não tem medo de meter a cara, dar um jeito, sabe? Então é para isso que eu criei essa playlist. Então comenta aqui, se inscreve no canal se você achou legal, envia para o seu sócio, envia para os seus amigos, me segue ali no Instagram, vamos trocar ideia. Eu tô adorando fazer esses vídeos aqui pro YouTube, o YouTube tem tudo a ver comigo. Eu dou aula no MBA da FAP há mais de 6 anos, então eu gosto pra caramba de dar aula, eu gosto de fazer esses vídeos, esses conteúdos, montar esses documentos aqui que eu monto de material complementar, então vamos que vamos. E como sempre foi um prazer poder compartilhar um pouco esse conhecimento com você que é founder e também se ferra o dia inteiro, trabalha pra caramba e você merece ter acesso a algum conhecimento que vai te ajudar a bater um pouco menos a cabeça na parede, sangrar um pouco menos. Então é por isso que eu tô fazendo, é por empatia. E tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.